Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de MBA Executivo em Gerenciamento Ágil de Projetos. A disciplina de hoje é a disciplina de Gestão de Tempo e Custos, ministrado pela professora Júlia Hipólito. Lembre que a partir de agora, a videoconferência está sendo gravada e posteriormente ficará disponível no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma de EAD. Tenham todos uma boa aula. Professora, excelente trabalho. Obrigada. Tudo bem? Pessoal, boa noite. Acho que hoje, não sei se tem jogo, alguma coisa, mas está tendo alguns fogos aqui próximo da minha casa. E a gente já está habituado a esse modelo de home office, estudo remoto, né? Então, não vamos nos impressionar se caso algum barulhinho aparecer aí, tá bom? Então, já começo agradecendo a presença de vocês por mais essa noite aqui conosco. E conforme a gente conversou na aula de ontem, hoje a gente vai ter uma exposição acerca de quais são os papéis, tá? Como que funciona uma sprint, como que funciona as reuniões e as cadências dentro do framework Scrum, tá bem? Eu estou colocando aqui, pronto. Então, sobre papéis e responsabilidades, né? A gente tem 3 papéis principais, tá? Dentro do time Scrum. Um é o Product Owner, tá? Que ele é voltado diretamente ao sucesso do produto. O segundo é o Scrum Master, que é alguém que está focado no sucesso do processo e facilitação e, consequentemente, no resultado da entrega. E o time de desenvolvimento, né? Que é aqueles que atuam diretamente na construção, ou seja, que atuam ali na execução das atividades para a conclusão daquele trabalho, ou daquele projeto, ou daquele produto, tá bem? Então, vamos lá. O Product Owner, ele é responsável por definir os requisitos, tá? Ou seja, ele é o guia da lista de prioridades daquele produto a ser construído, tá? Ele também é alguém que revisa e que tem o empoderamento de aceitar ou não aceitar as entregas ao final de cada sprint, tá bem? Então, o PO, ele na perspectiva de representante do cliente, ele tem essa autonomia de fazer as verificações do que foi solicitado, de requisito, se esses requisitos estão de acordo com o que era a expectativa e se aceita ou não, tá? É muito comum que o PO, ele seja um representante do cliente externo, ele seja alguém que esteja ali muito voltado para monetização ou o sucesso daquele produto no ponto de vista do ponto de contato externo. Então, ou seja, quem vão ser os usuários finais desse projeto, desse produto? Quem vai ser... Ontem a gente teve uma solicitação de que a gente dê mais exemplos em ambientes de trabalho e não necessariamente dentro da tecnologia. Então, uma analogia que a gente pode fazer com o Product Owner em um processo de gestão da qualidade, por exemplo, tá? Então, quando a gente tem um processo de gestão da qualidade em uma organização, a gente tem as áreas, né, os processos, e a gente também tem uma série de requisitos a serem cumpridos para um atendimento a uma auditoria, para um atendimento a uma requisição, homologação de cliente. Então, o Product Owner acaba sendo aquele que solicita, tá? Que solicita esses requisitos. E é ele que é o guia em dizer isso está ok com o que foi requerido e não está ok. Beleza? Sobre o time Scrum, são as pessoas encarregadas pela realização. Em outras palavras, é quem realmente coloca a mão na massa. E times Scrum, eles são multidisciplinares. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem diferentes habilidades, né, competências, ou seja, então tem a Júlia, que ela tem uma skill forte ali de gerenciamento de projetos.
Tem o César, que ele tem ali uma habilidade forte em gerir ferramentas. Tem o José, que tem ali a habilidade de escrever, desenvolver código, definir processos e tudo mais. Então, o time Scrum, ele tem essa composição mista para que na soma, né, a gente consiga um resultado ideal, pelo resultado do trabalho de todos, tá? Outra coisa importante que a gente precisa frisar com os times Scrum, eles são autogerenciáveis, né? O que isso quer dizer, Júlia? Ou seja, se eu tenho a autorresponsabilidade da importância do meu trabalho dentro daquela equipe, o meu colega também conhece esse mesmo nível de comprometimento. Então, times Scrum, eles prezam por essa autogestão, justamente por esses papéis não estarem correlacionados a hierarquias, tá? Outra coisa importante, times Scrum, eles são, a natureza deles é serem pequenos. E por quê? Para maximizar a comunicação. Na literatura, a gente fala que times Scrum com tamanho ideal é 7 mais ou menos 2. Ou seja, então até 9 e 5. Menor que isso, Júlia, a gente vê no mercado? Vê. Mas tem alguns outros approaches que a gente pode estar utilizando que diferem um pouquinho de um time Scrum. Júlia, time Scrum de 15, 20 pessoas, isso pode? Tudo é relativo. Se aquelas pessoas precisam trabalhar juntas para ter um alinhamento de contexto que requerem a necessidade de maximização de comunicação ali naquele grupo, sim, é aplicável. Se não, a gente sempre tem que estar vendo mecanismos de poder desmembrar em um outro fórum, poder unificar as entregas desse time com esse time, para que a gente consiga maximizar a comunicação. Tudo bem? Eu estou trazendo perspectivas da literatura e perspectivas do mundo real, porque isso também acontece, tá? Sobre o Scrum Master, ele é alguém ali que exercita um papel similar a um gerente de projetos, mas ele não é exatamente um gestor de projetos. Por quê? Ele tem uma necessidade real de estar ali acompanhando o time, não no sentido de monitoramento, e sim de facilitação. Então, o papel do Scrum Master, ele está ali como um facilitador e muitas das vezes ele se assemelha ao papel de liderança, mas com o viés de liderança servidora, ou seja, alguém que remove impedimentos, é alguém que consegue estar ali interfaceando em várias áreas da organização para que o time consiga os insumos que são necessários para o trabalho. Ele é alguém que vai estar muito vinculado ali à análise de métricas, então ele vai estar conhecendo a capacidade do time, ele vai estar conhecendo o resultado, os desempenhos, os indicadores de qualidade. Entregou, mas entregou no prazo? Entregou, mas entregou com qualidade? Tinha muito defeito? Tinha muito bug? Então, o Scrum Master vai estar sempre utilizando essas ferramentas para estar melhorando a performance desse time e evoluindo esse time, construindo esse time para que ele seja autogerenciável um dia e o papel dele até não seja tão necessário, ele passe a formar novos times Scrum, tá? Então, ele atua muito numa camada de construir culturas, e daí é dessa forma que um bom Scrum Master consegue ter bons promotores do resultado desse papel em si. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Hoje temos o Rivaldo, tem o Marcos Monteiro. Marcos, você tem alguma dúvida? Até o momento, não. Você conhecia esses papéis? Você já teve a oportunidade de atuar dentro de algum desses papéis? Como é que foi? De atuar, não, mas eu conheço. Conhece? Que massa. Então, se você conhece, assim, na tua opinião, onde que hoje, no contexto da tua atuação profissional ou estudantil, onde que o teu perfil Marcos, assim, acho que você poderia ter uma maior contribuição dentro do framework Scrum?
Eu creio como Product Owner. Hum. Por quê? Assim, o que você tem buscado profissionalmente? Bem, eu tenho focado em aumentar meu conhecimento sobre a área de software, por exemplo. Hoje em dia eu trabalho como analista de P&D, Uhum. então eu tenho uma leve noção de como é que funciona, levantamento de requisitos, Hum. como é essa dinâmica de projeto. Então, Legal, legal. Eu acho que eu tô te reconhecendo. Eu sei onde você trabalha. Legal. Mais alguém quer contribuir? Assim, professora, eu acho que o meu perfil, ele dá match em que lugar aqui? Leonardo, onde que seu perfil dá match? Eu acho que no Scrum Master também Scrum poderia dizer. Master? É? Por quê? Eu tenho algumas experiências já com alguns projetos e essa intermediação que fala sobre remover eventuais obstáculos, garantir plena funcionalidade e produtividade, acompanhamento, Uhum. então eu me identifico mais com a parte de Scrum Master mesmo. Aí eu queria tirar uma dúvida Tem. em relação ao Scrum Master e o Product Owner. Qual é o limite que o Product Owner tem em relação a uma entrega do projeto? Porque o Product Owner ele é um nível, digamos assim, você entender, um nível acima do Scrum Master. Aí eu queria saber se ele tem algum poder de interferência diretamente em algum projeto, além Uhum. de requisitos. Uhum. Tá. Então, vamos já desconstruir um entendimento aí. Esses três papéis, eles não estão um acima do outro, tá? Eles têm propósitos diferentes, tá? Eles têm missões diferentes, então eles não são um sobreposto ao outro, mas o Product Owner, a influência dele é direta com o resultado do produto, tá? Então, ele vai estar ali verificando se o produto segue os requisitos, se entrega com qualidade, entrega no prazo, faz o lançamento de releases dentro do que foi planejado. Então, é nesse sentido que o Product Owner atua. Já o Scrum Master atua mais dentro do time, acompanhando o time, certo? Então, a interferência que o PO, vamos chamar o Product Owner de PO, tem, ele é muito voltada para o resultado do produto e não para pessoas. Já Scrum Mas Master, aí resultado de os pessoas. resultados, eles são entregues, no caso, demonstrados para o Scrum Master e o Product Owner ao mesmo tempo, ou existe alguma Não, cadeia de aprovação? tá. Então, o resultado, ele é entregue do time Scrum para o Product Owner, tá? Entendi. Obrigado. Certo? Então, vamos seguir. Então, o Product Owner, para a gente fazer um recap, é quem compartilha a visão do produto, é ele que direciona os requisitos, prioriza o backlog, que é uma lista priorizada de acordo com o valor de negócio, é ele que gerencia o ROI, que é o retorno de investimento, ele é colaborativo com o time e ele atua como facilitador quando mais de um cliente estiver envolvido. Então, ou seja, se ele é um PO interno e existe um cliente externo, ele é o ponto de contato, né, desse cliente. Ele também que gerencia o Release Plan. O que é um Release Plan? É um plano de entregas, tá? É um plano de entregas. Então, ele que gerencia esse plano de entregas. Ele que diz assim, no Dia das Mães, esse produto ele tem que estar lançado, porque se não lançar no Dia das Mães, a gente perdeu o tempo de mercado, o time to market, e perdemos a oportunidade. Falhamos. Então, é ele quem empurra os requisitos, né? Prioriza os requisitos para que esse release plan seja atendido. Sobre o time Scrum, são autogerenciáveis, são eles que estimam o próprio trabalho, são eles que assumem um compromisso com a entrega,
e eles que buscam manter o próprio progresso, tá? Então, tem uma coisa bem importante que eu preciso frisar com vocês, sobre estimar o trabalho. O Product Owner, ele vai trazer a lista de requisitos, porém, ele sempre vai ter que estar trabalhando dentro da capacidade do time. E é o time que diz até onde eles conseguem desenvolver, executar aquelas atividades, tá? O Scrum Master. O Scrum Master, ele é o guardião do processo, é ele que inspeciona e adapta o processo, ou seja, ele está lá vinculado aos pilares do Scrum. Ele blinda o time de interferências externas, então ele acaba sendo ali um porta-voz do time. Ele remove impedimentos, então impedimentos podem ser acessos a ferramentas, a aquisição de algum item para teste, alguma licença, coisas que bloqueiem o time de executarem suas atividades. Ele auxilia o time a atingir o objetivo da sprint. Ele ali auxilia o Product Owner com o Product Backlog, então ele é um facilitador para que o refinamento desse backlog ele aconteça. Ele é um facilitador para que o time entenda, tenha a abstração correta do que o requisito está pedindo e como ele vai ser feito, tá? Ele é um facilitador nato, ele é alguém que gosta de se comunicar, que não tem problema em interfacear com diferentes áreas da empresa, e ele também direciona o time a se tornar autogerenciável, né? Ele tem ferramentas que fazem com que o time seja autocrítico, que o time se preocupe em melhorar o seu próprio desempenho. E aí eu trouxe essa figurinha aqui que o Scrum Master salva o time. Só que eu preciso contar para vocês uma coisa. O Scrum Master, ele está dentro do barco. Então, se o time não se salva, ele também não se salva, tá? Se o barco afunda, o Scrum Master afunda junto com o time. Então, vocês, na posição de Scrum Master, tenham um entendimento que o Scrum Master ele é muito próximo de aí, para quem gosta de Star Wars, como eu, ele é alguém muito próximo de Yoda. Ele dá alguns caminhos, ele é um conselheiro e tal, mas ele está ali completamente envolvido com aquele resultado. Então, ele precisa ser alguém que exerce muita paciência e humildade. Ele aceita desafios, principalmente porque lidar com pessoas é extremamente desafiador. Ele tem boa influência, porque ele precisa interfacear com diferentes áreas na organização, então ele precisa ser alguém que tem uma boa influência nas áreas. Ele precisa dar exemplo, e ele precisa também ter muita determinação e persistência, porque os times ágeis, eles não se tornam auto-organizáveis de forma simples. Não é ler um livro de Scrum que aí todo mundo se tornou auto-organizado. Então, são vários exercícios, várias práticas, algumas dinâmicas, alguns experimentos de modo de execução, de modo de acompanhamento. Então, o Scrum Master está muito mais próximo desse perfil mais de pessoas e não tanto produto, certo? E aí, a gente vai falar sobre velocidade, e para a gente falar de velocidade, a gente vai falar das cerimônias, que são as reuniões do Scrum, tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo ok? Qualquer coisa, Só uma manda dúvida. aí. Só Por uma favor, dúvida. Leonardo. Oi, Felipe. Sim. Quando o Scrum Master lá, ele é responsável por tirar os impedimentos do time, esses impedimentos também trariam alguns impedimentos técnicos que o time não tem a capacidade de resolver? Sim, mas um impedimento, uma boa definição de impedimento você falou. Impedimento é algo que o time não consegue resolver. Então, um impedimento não é assim, eu não consigo usar a impressora. Isso não é um impedimento, né? Uhum. Isso não é um impedimento. Mas um impedimento técnico, como que o Scrum Master pode atuar? Buscando conexões, seja dentro do próprio time, ou seja dentro da organização,
de pessoas mais sêniores ou que entendam tecnicamente daquele problema e fazer essa conexão, entendeu? E aí passa a ser um impedimento técnico, porém o Scrum Master foi lá e pôde atuar nessa facilitação para que alguém mais instruído, ou alguém mais experiente, ou alguém que conheça aquele determinado de problema, possa estar colaborando com essa remoção do impedimento. Faz Então, sentido, não Felipe? faz. Nesse caso, não necessariamente o Scrum Master tem que ter um conhecimento técnico mais elevado que o time, porque aí ele pode buscar conhecimentos externos ao time. Sim, na verdade, assim, ele vai buscar alternativas. Ele vai buscar Uhum. alternativas, entendeu? Mas não, ele não vai ser o cara que vai sentar lá na máquina e desbloquear um impedimento técnico, corrigir um bug, por exemplo, um problema. Não, não vai ser o Aí Scrum Master seria, que vai fazer isso. aí seria mais o papel do líder técnico, não é isso? Exatamente, Entendi. exatamente. Ok. Obrigado. Virgínia, obrigada. Virgínia também quer perguntar? Não, assim, eu tenho uma situação, por exemplo, Diga. de criar uma equipe Scrum. Porque, por exemplo, quando a gente recebe um projeto, vamos supor assim, quem tem o papel de coordenador, você tem que ir lá com o cliente, você que tem que levantar os requisitos, então, você que tem que gerenciar a equipe, e eu acho meio difícil assim montar estruturar uma equipe Scrum, ainda mais a equipe sendo autogerenciável. Então, teoricamente, o coordenador tem que fazer tudo, né? Pega os requisitos com o cliente, que é muito difícil, porque o cliente fala uma coisa, você não pode usar muitos termos técnicos com ele, porque senão ele acha que o que você está propondo não é o que ele quer. Então, como é que a gente faz para achar esse povo todo para montar uma equipe? Tá. Um bom exercício, Virgínia, primeiro vamos alinhar a premissa desses papéis. Eles são papéis e não funções, certo? Então, algumas pessoas da própria equipe, ela pode exercer esse tipo de papel, entendeu? Alguém ali, vocês podem fazer experimento de alguém ser o Product Owner, alguém ser o Scrum Master. E eu já vi, inclusive, experimentos que isso é rotacionado, porque mais pessoas querem desenvolver essa competência de se tornar um PO ou um Scrum Master, e isso ir rotacionando ou de ciclo em ciclo, ou projeto a projeto, e aí as pessoas atuam ali funcionalmente. É um desenvolvedor, é um analista, mas naquele momento, naquela janela de tempo, ele está atuando como PO. Então, isso pode ser um bom ponto de partida para você começar a experimentar e também ver se faz sentido ter esses papéis de forma fixa, né? Dentro da onde você está atuando. Mas pode ser alguém experimentar os papéis. O cliente, ele pode ser o PO ou não? Pode, pode. Ele só precisa entender um pouquinho essas premissas do compromisso de ter o backlog priorizado, tá? Ponto número 1, ele precisa entender esse compromisso, porque se esse backlog ele não tiver uma ordem focada ao sucesso do produto, vai ser lista de funcionalidade, e algumas vão fazer sentido em determinado lançamento, outros não vão fazer, e aí acaba que não monetiza tanto. Mas ele precisa entender esse compromisso e ele precisa também entender a capacidade do time, tá? Porque é muito natural o PO, por não estar ali entendendo o contexto técnico e olhando muito para o mercado, é natural uma ansiedade de lançamento. Então, é natural o PO ter o comportamento de sempre querer mais requisitos. E aí, o time Scrum, ele tem uma capacidade, né? Então, a cada 10 dias, a gente consegue entregar X itens. Então, esse PO sendo externo, essa premissa precisa estar bem alinhada com ele. Mas pode, e eu acho que é um exercício, assim, ótimo. Entendi. Tá bom? Faz um exercício de categorização aí desses clientes. E aí depois você me conta se deu certo. Tá bom. Tá bom?
Então, agora vamos seguir para as reuniões, tá? As reuniões são as cerimônias. Então, a primeira delas é a Sprint Planning, né? O que é essa Sprint Planning? É a reunião de planejamento, tá? E ela é dividida em 2 etapas. Como é que é o procedimento, né? O PO traz essa lista de backlog priorizada, né? Então, ali quem está envolvido é o Scrum Master, o time técnico e o PO. E aí, o PO, a história, item a item, requisito a requisito, explica o que é esperado, quais são os critérios de aceitação, como que funcionaria determinada funcionalidade ou determinado fluxo de processo. E o time técnico passa a olhar esses itens em uma perspectiva priorizada e seleciona. Então, desses 10 itens priorizados, o time, para 10 dias de trabalho, vão trabalhar nos 5 primeiros. E aí tem também uma negociação. Se, de repente, o 6º item vale a pena fazer uma aposta pelo PO, né? Ele também pode movimentar essa priorização. Então, já que esse 6º item eu estou considerando que é interessante, eu vou tirar o 5º e passar ele para ser o 5º. Eu tenho essa autonomia de gerenciar esse backlog, porque é ele que conhece a priorização de mercado, certo? Então, o time seleciona esses itens, e aí a gente cria-se o que a gente chama de sprint backlog, tá? E aí a gente pode falar de duração. Duração de sprints de 4 semanas, que eu já não tenho mais visto sprint de 4 semanas, 4 horas de reunião para a primeira etapa e mais 4 horas para a segunda etapa. Segunda etapa a gente vai já falar. Para 3 semanas de trabalho, 3 horas de reunião de planejamento, primeira etapa, e mais 3 da segunda etapa. Eu tenho atuado muito com 2 semanas, e aí eu chamo de 10 dias úteis, tá? Porque, em exemplos, essa semana tem feriado amanhã, então é um dia que não conta um dia de trabalho, tá? Então, 2 semanas, 10 dias, então a gente para 2 horas para o PO explicar requisito a requisito, e depois a gente para mais 2 horas para a gente quebrar isso em tarefas, tá? E o que é esse quebrar em tarefas? A gente, uma vez que selecionou os requisitos que a gente vai trabalhar, a gente vai quebrar em atividades que idealmente duram 1 dia. Júlia, mas é um monte de atividades. Sim, o time precisa ter um norte de quais atividades eles vão executar, para que no primeiro dia da sprint, o primeiro ato de trabalho deles, eles tenham um direcionamento técnico por onde começar, tá? Então, a cada história, vamos fazer um recap. PO traz as histórias priorizadas, o time seleciona. Uma vez que o time selecionou, a gente cria a Sprint Backlog. Dessas histórias, a gente vai trazer as microtarefas que precisam ser executadas para a conclusão desse módulo, tá bom? Funciona dessa forma. Como que é a forma de monitoramento? Monitoramento é através do Daily Meeting, que ela é uma reunião bem prescritiva de 15 minutos, de até 15 minutos. E por que 15 minutos? Para que a gente não tenha perda de produtividade. Então, cada integrante do time vai lá e fala assim, o que eu fiz ontem, da última reunião para essa? O que eu estou fazendo agora e até amanhã? E se eu tenho algum impedimento, tá? Então, cada integrante do time, a gente, em modo em company, né, dentro das organizações, é uma reunião que ela é solicitada para que todos fiquem de pé em frente ao quadro, justamente para que haja uma postura customizada para aquele ambiente. Então, em pé, para que ela não demore muito, porque as pessoas vão começar a cansar. Em pé, para que eles tenham noção da gestão visual do quadro físico, ou se usar digital em algum quadro digital, e ela consiga ser efetiva com essas 3 perguntinhas.
Alguém que já participou de alguma reunião como essa? Já teve oportunidade? Sim, Sim, qual? Todas? todas. Olha, na verdade, eu já participei de tantas reuniões, mas essas nomenclaturas aí, inovadoras, diferenciadas, aí acabam me deixando em dúvida agora, né? Já participei desde o cafezinho em pé, desde o chazinho da tarde, do almoço, né? Aquelas coisas bem diferenciadas para falar, mas hoje em dia são todas nomenclaturas aí que eu estou aqui para conhecer as teorias com seus devidos nomes, mas já Então, Pedro, participei de é até bom várias. você contar isso, sabe? Porque uma influência direta do Scrum é o PDCA, e o PDCA a gente está falando de quantas décadas atrás? Lá da era do Ford, né? E também ele está muito vinculado ao Kanban, que o Kanban também vem do modelo Toyota, lá na década de 80, Takeuchi Nonaka foi lá e descreveram o modo de trabalho Kanban, e o Scrum, ele vem dessa essência. Então, a gente fala assim, é tudo termo novo. É termo novo, mas se a gente olhar para os fundamentos, né? O que Aham. fundamentou isso agora, né? Com esse novo termo, com esse novo modelo de pensar, é muito próximo do que a gente já estudou e métodos que já deram certo no passado e estão Por evoluindo. exemplo, eu trabalho na área de capacitação. Então, na hora de desenvolver novos projetos e novos produtos, né, eu utilizo muito o Kanban, que na verdade eu chamo de follow-up, né? E Olha aí, aí, bora o né? nosso follow-up, tal dia, tal dia. E no follow-up Olha a gente aí. vai, olha, foi gerado isso, ficou essa pendência, fulana, cadê a tua? No próximo follow-up, a data de entrega, então o follow-up, você já chama de Kanban. Então, cada empresa a gente vai colocando aquelas nomenclaturas como, embora a gente até humildemente a gente sugira, né? Olha, mas o nome é disso, olha, mas aqui tu chamava lá, aqui é assim. É legal. O que eu recomendo é vocês conhecerem na literatura, para que vocês não usem o termo, eu estou usando o Scrum, mas está fazendo os ritos, né? Tem o Scrum Master, ele realmente ele está sendo um facilitador, ou ele só marca as reuniões. Então, assim, eu acho que é uma preocupação que nós, como profissionais, temos que ter, é conhecer a literatura e aplicar ali dentro do contexto que a gente vive, né? Para que a gente Por não exemplo, caia. para mim, eu já ouvi falar muito no Scrum, mas então quando eu delego alguma atividade para desenvolver um projeto de treinamento, capacitação e delego as atividades, embora eu não seja o líder da equipe, eu gosto de fazer acompanhamento, falando, cadê a tua parte? E pelo que a gente está vendo aqui, isso é um papel de um Scrum. Então você Embora a está gente aí não próximo seja o do líder papel de de ninguém, Scrum Master. isso, embora a gente não seja líder de ninguém, mas a gente está ali para apoiar, e aí, cadê tua parte? Cadê? Faltar isso, aquilo, pesquisou o conteúdo, cadê aquilo? É isso mesmo, Pedro. Olha aí, tá agindo ágil e ainda nem tinha caído a ficha, né? Que legal. Exatamente. E aí, vamos a algumas armadilhas, tá? Das reuniões diárias. É importante vocês saberem que a reunião diária, ela não é coffee break, não é o momento do cafezinho. Não é, levanta aí para a gente dar uma conversada. Não. Ela tem esse propósito de 15 minutos, com aquelas 3 perguntinhas, para ela poder ser efetiva de fato, tá? Reunião diária não é bate-papo, é para dar o status, tá? Reunião diária não é conversa sobre a relação ou as coisas pessoais, né? E aí, como é que você tá? Como é que dormiu ontem? O que você fez? Não é o modelo, não é o momento da daily, tá? E a reunião diária também não é julgamento. Então, quando alguém fala assim, eu continuo nessa atividade e estou com alguma dificuldade, não estou conseguindo concluir, não é o momento de julgar, dizer, essa pessoa está demorando muito, não está performando legal. Não, é o momento de estender a mão e dizer, talvez eu já atuei nessa atividade, eu posso colaborar. Quer ajuda? Então, a reunião diária ela é muito mais nesse sentido colaborativo, para maximizar a comunicação com a referência do projeto, tá? Professora, a percepção que eu tenho dessas reuniões diárias do home office é que no começo da pandemia, né, um ano atrás, funcionava mais como um monitoramento, né? Para saber se a pessoa Estava estava trabalhando, né? lá mesmo, trabalhando mesmo, mas hoje acho que está todo mundo saturado. Não sei se é vocês.
Mas acho que está todo mundo saturado de reunião diária, entendeu? Então, Uhum. pelo menos, as pessoas ficavam muito com esse dilema, né, de fazer monitoramento ao invés de reunião. Ah, Mas eu não sei qual é a efetividade, eu não acho efetivo, né? Depende de cada cenário, de cada projeto, cada área que você trabalha também. uhum, Mas eu não acho efetivo a reunião diária, não sei. Aí, como uhum, você é especialista da área, o que você recomenda depois de ensinar o home office? uhum. É. Então, para acompanhamento de evolução de atividades, ela é uma ferramenta que ela está na veia do Scrum, entendeu? Justamente para a gente nivelar o entendimento de todo mundo, de se a gente está indo para um caminho de conseguir entregar no prazo, dentro da sprint, ou não, tá? E muitas vezes, talvez ela está tão cansativa porque ela está durando acima do esperado, porque as pessoas não estão sendo ali genuínas na dificuldade que elas têm, então não está havendo colaboração, ou também porque existe algum papel hierárquico ali que está fiscalizando e não facilitando, né? Essa também é uma cilada bem, bem real nos tempos de hoje, né? Tem muito gestor que não é líder, né? É só está gerindo ali o contexto, não liderando pessoas, né? E Tem vira isso isso também. bem aí, como você falou, o muro das lamentações. Ah, não tenho dificuldade aí, se o projeto que é bom mesmo, nada, Zé. Acontece mesmo, viu? Acontece no mundo real em times Scrum e times não Scrum. Beleza. E aí, a próxima reunião de review, tá? Eu coloco os títulos em inglês, porque quando vocês forem procurar der um Google sobre Scrum, vai ter muitos desses termos assim em inglês, e aí a gente vai traduzindo que é tranquilo. Então, a Sprint Review, ela é uma reunião de revisão do produto, tá? Então, ela é uma análise crítica de fato do produto. Então, ela apresenta o resultado da sprint para os clientes, e aí os clientes, no caso, muitas vezes é só o Product Owner, tá? Todos os envolvidos na equipe participam, Scrum Master, Team Scrum, e ela pode até acontecer uma reunião interna com o time e outra junto com o cliente, onde participam o Scrum Master e o PO. Por quê? Lembra que o Scrum Master ele blinda o time de interferências externas? Então, pode ser que aconteça uma reunião de review interna, tipo assim, uma checagem. Ah, esse item está dando, esse item está aprovado, esse item está ok. E aí, ter essa apresentação, essa entrega do time junto ao PO e ao Scrum Master, tá? Então, percebam que o review, ele tem um propósito bem definido, é olhar para o produto. Então, não é uma reunião de PowerPoint, onde vai fazer venda do produto. Não, é mostrar o que foi feito. O que foi feito, o que foi testado, se tem limitações. Tem? Professora, é o Sim. seguinte, nas reuniões de apresentação de resultados, digamos que todo dia tem a reunião, né? 15 minutos lá e passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma pessoa ou uma função ou uma atividade não é finalizada. Tem alguma ação para recuperação do projeto, do Scrum? Sim, sim. Dentro do próprio Sprint Backlog, né, durante a execução, o time precisa definir atividades que consigam cobrir esse potencial atraso. E quando a gente parte para uma não entrega em review, esse item ele retorna para o backlog e ele volta no próximo sprint para ser finalizado, tá? Então, o time ele precisa ter a noção que no próximo sprint eles vão ter já um débito mais o que precisa ser feito no próximo sprint. Certo? Porque aqui a gente está falando em revisão em ciclo de 10 dias. É o que o time selecionou para trabalhar em 10 dias, é a entrega de 10 dias. Certo? Certo.
Então, aí, mas, assim, assim, tem alguma atividade, alguma função, algum membro da equipe específico para tentar recuperar esse tempo que foi perdido ou algo do tipo? Eu acho que o membro não, mas a equipe precisa discutir para definir como que vai ser o modo, tá? E aí, naturalmente, surgem alguns responsáveis para isso. Mas quem vai fazer, de repente, uma correção, ou quem vai ser responsável por fazer uma hora extra, isso também pode acontecer. Eu digo tipo um sprint no sprint, né? Uhum, isso. Isso acontece, gente. Principalmente dentro do ambiente de tecnologia, é, é uma área que tem muita dedicação e horas para entregar projetos no prazo. Não que isso seja o tempo todo, porque não é sustentável, né? Ninguém consegue ficar trabalhando acima da capacidade por muito tempo, mas sim, se aí o time tem esse atraso, aconteceu alguma coisa, pode inclusive ser uma falha de estimativa, sabia, Carlos? Pode ser que o time subestimou que aquilo era muito simples, que aquilo era fácil, ou o time não compreendeu completamente os requisitos que eu trouxe, e aí no próximo sprint ele precisa avaliar e ser mais atento a isso para que essa hora extra, esse débito, ele não se repita. E, inclusive, essa análise é feita na reunião seguinte, seguindo a review. Aqui, é na reunião de retrospectiva. O que a reunião de retrospectiva traz, né? É uma análise crítica do processo, tá? Então, o que foi legal, o que não foi legal, o que precisa ser melhorado, tá? Então, o Scrum Master, ele ali como facilitador, ele facilita essa reunião com os questionamentos de o que foi bom. Então, ou seja, o que foi bom é o que a gente precisa manter, continuar fazendo dentro do nosso time, tá? E aí, todos esses itens do que foi bom e o que deve ser melhorado, o Scrum Master atua como se fosse o backlog de melhoria do time. Então, o Scrum Master vai estar ali sempre olhando para a melhoria, né? Tornar esse time mais autogerenciável. Então, esses itens viram itens de backlog e são tarefas que são executadas ao longo da sprint. Então, surgem... eu acredito que para a gente melhorar, a gente deva ter um único canal de comunicação. A gente não deve falar no WhatsApp e no Skype, por exemplo. Então, qual vai ser a nossa ferramenta de comunicação única? Vai ser o Skype. Então, o Scrum Master colocou esse item lá no backlog dele. Durante a sprint, ele vai reforçar. Galera, lembra que a gente acordou junto que nosso ponto de comunicação oficial do projeto, do time, é lá no Skype? Então, ele vai estar monitorando isso. Esse é um exemplo bem simples, mas também existem novas práticas. E se para o próximo sprint a gente passar a fazer testes unitários, que é uma teste de desenvolvimento na própria máquina, antes de mandar para o testador validar. Então, o Scrum Master vai estar ali, não na execução, não é ele que vai fazer o teste unitário, mas ele vai estar ali acompanhando o time, engajando o time, para que esse acordo que foi sugerido por eles próprios aconteça, tá? Então, essa é uma reunião onde o time propõe soluções para melhorar a sua performance, para melhorar o seu modo de comunicação, para ter um impacto direto na entrega, né? E aí, sempre com o conceito de inspecionar e adaptar, que, de novo, é um dos pilares lá do Scrum, transparência, inspeção e adaptação. Então, a retrospectiva, ela vai estar exercitando isso. Transparência para dar feedback, então, essa reunião, ela é um momento de dizer, galera, falhamos na nossa estimativa, achamos que determinado item era muito simples e não era, isso ocasionou hora extra, a gente precisou vir trabalhar no sábado, e a gente não está disposto a ficar fazendo isso mais vezes. Então, vamos tentar
ser mais efetivo nas análises dos requisitos? Vamos tentar perguntar mais do PO? Vamos tentar propor soluções simples ao PO? Então, tudo isso é discutido em retrospectiva. Em várias retrospectivas, o PO está incluído, mas boa parte não. Eu, Júlia, como prática de mercado, eu acho valioso o PO, se ele for dentro da mesma organização, ele está ali inserido para que ele entenda também as dores do time. Então, ele consiga ter o entendimento que os requisitos deles precisam ser mais claros, ou que ele entenda o critério de capacidade, que ele entenda a velocidade. Então, a retrospectiva ela é uma ferramenta bem interessante para quem quer trabalhar dentro do perfil de Scrum Master. Faz sentido? O Pedro Júnior está lá no supermercado. Pedro, tua câmera está ligada. E aí? Então, Carlos, Felipe, Virgínia, vocês já participaram de retrospectiva? Eu ainda Já não. Já participei já de algumas retrospectivas, só que eu fiquei com uma dúvida. Assim, eu entendo, né, que o planning, pelo menos não a retrospectiva, mas o planning é feito com todo o time, com os combate e tudo mais, às vezes a participação do PO para poder determinar o que vai ser feito naquela sprint. Mas como é que um time Scrum vai conseguir fazer um bom planning quando o cliente já determina que o produto, o software deve estar pronto no dia tal, do mês tal? E aí como é que a gente consegue levar o time, né, conseguir organizar isso aí se o time vê que é um prazo inviável para eles? Tá. Um bom ponto é priorização de valor. Lembra do critério de MVP? Focar Sim. sempre como um MVP. E aí o PO, ele pode querer o mundo. Isso é muito normal, o PO querer tudo num curto espaço de tempo. Mas ele precisa entender a capacidade e o time precisa mostrar, trazer alternativas simplificadas para que esse produto tenha funcionalidade. Imagina assim, um botão que você precisa clicar e logar. Esse botão ele pode ser só um botão escrito clique aqui, ou ele pode ser um botão que pisca, que gira, que dá pirueta, que é de diferentes cores e não sei o quê. Então, o time técnico ele pode estar auxiliando o PO nesse entendimento. Qual o problema que você está querendo resolver, PO? Eu preciso ter um botão de logar. E focar na funcionalidade core, tá? E muitas vezes, quem consegue ajudar o PO nisso é o próprio time técnico. Entendeu? Então, Felipe, um mecanismo que a gente pode usar é sempre tentar focar qual o problema ele está tentando resolver. Se clicar num botão que ele tem uma cor só e está escrito clique aqui, atende, se isso é satisfatório, foca nisso, entendeu? Foca em maximização de valor e não no mundo ideal e perfeito e maravilhoso, porque existe um problema sério de capacidade a ser avaliado, entendeu? Então, dessa forma que a gente constrói. Obrigado. Virgínia, você quer comentar alguma coisa? Na verdade, eu só queria entender um pouco mais o que são essas histórias do usuário. Tipo, como é que são quebradas essas tarefas? A gente vai falar, faz parte da grade. Eu acho que hoje ainda não, porque a gente está focando bem em papéis e as cerimônias, mas a gente vai falar. Boa pergunta, tá bom? Tá bom. Então, tudo bem até aqui sobre retrospectiva? Vamos seguir. E aqui a gente vai falar sobre velocidade de time, tá? O que é essa velocidade de time? Aqui, queria fazer um exercício com vocês. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai fazer uma nuvem de palavras,
tá? De tudo que a gente falou aqui, deixa eu jogar aqui no chat para vocês. Aqui. Tentem entrar nesse link, por favor. Entraram? Não chegou nenhum link aqui no bate-papo ainda. Aqui Não. também não. Poxa. É, chegou não. Já mandei, gente. Poxa. Ah, entendi. Entendi por quê. Porque tá direto para o tutor, tá? Eu vou colocar aqui para todo mundo. Oi, agora? Agora sim. Agora sim. Certo? Então, então a gente tem aqui, ó, uma perguntinha onde a gente vai montar uma nuvem de palavras. Quais os benefícios de atuar em um time ágil? Baseado nos papéis que vocês ouviram, baseado nas reuniões que envolvem. E aí, cada um de vocês pode colocar até 3 palavrinhas para a gente formar uma nuvem bem bacana. Velocidade, bacana. Ah, deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui. Estão vendo a minha tela? Já tem uma palavrinha. Pronto. Velocidade, otimização, boa. Que mais, gente? Deve ter mais benefícios, ou não? Tudo balela. Olha, adaptabilidade, comunicação, maior comprometimento. Show. Interação, transparência, objetividade, organização. Muito bom. Tá ficando bonita essa nuvem, hein? Redução de falhas, mínimo produtos viáveis, prioridades, cliente satisfeito, capacidade, proatividade, entregas conforme o schedule, redução de falhas. Ó, a palavra mais citada está sendo velocidade, otimização e comunicação, são as maiores aí. Conclusão, adaptabilidade. Interessante. Olha, iteração, muito bom. Iteração e interação são coisas diferentes. Foi? Todo mundo? Deixa eu tirar. Olha, ainda tá arrumando. Vou tirar uma foto bem linda pra gente mandar pro Instagram do Idão. Vocês deixam? Tira do mudo para falar comigo, pelo amor de Deus, senão... Sim. Eu já falei para vocês que eu sou da sala de aula, gente. A sala de aula toda eu olho no olho de vocês e pergunto. Vocês devem estar dando risada. Essa professora é meio doidinha. Quem não é, né? Normal, aqui na minha casa não tem ninguém. Eu sou de escrever no quadro mesmo. Eu gosto de fazer um kanbanzinho dentro da sala de aula, dos itens que a gente vai conversar e passando item a item. Um dia a gente volta para a sala, já está perto. Então, fechamos a nossa nuvem?
Então, ó, das palavras mais faladas, otimização, velocidade, comunicação. Muito bom. Então, isso prova que vocês estão entendendo aí o que a professora Júlia está falando. Muito obrigada. Agora, onde paramos? Deixa eu ver aqui. Em velocidade. Então, deixa eu trocar o meu... Agora, o meu share. Vou colocar de novo lá no PPT. Pronto. Já estão vendo minha... Estão vendo minha tela? Sim. Massa. Então, a gente vai falar de velocidade, tá? Quando a gente fala de velocidade, a gente tem que entender que para a gente medir a velocidade de um time, a gente tem que passar por pelo menos 3 sprints atuando com integrantes sem mudar, tá? Então, são as mesmas pessoas que estão atuando durante 3 iterações seguidas, sem alteração de time box. O que é o time box? É o tempo. É 2 semanas? É 3 semanas de trabalho? É 4 semanas? E também sem interrupções do sprint. Então, o que seria uma interrupção? A gente tem um objetivo, uma meta a ser atingida, e do nada surge assim, para tudo que agora o plano mudou e a gente não vai mais fazer isso, vai fazer outra coisa. Então, por que a gente precisa ter 3 sprints, pelo menos, para conhecer a capacidade? E aí, quem quer ser Scrum Master, é interessantíssimo entender isso. Porque, primeiro, quando a gente passa para uma formação de time, o time nem sempre se conhece, de fato, né? Então, o primeiro momento deles de fazer uma sprint planning, eles vão estipular uma meta. Eles vão selecionar itens de backlog pensando em uma meta a ser atingida, uma meta, obviamente, desafiadora. Então, quando chegou nessa meta, teve um resultado. Atingimos a meta ou não? No segundo sprint é quando eles vão ter essa resposta. Eles vão entender, conhecer a capacidade deles. Um exemplo em números. O time selecionou 5 itens. Desses 5 itens, eles conseguiram entregar todos? Conseguiu. Então, será que eles estavam abaixo da capacidade deles? Não, foi bem apertado, foi 5 itens. Será que no sprint 2, será que dá para trabalhar com 6 itens e conhecer essa capacidade? Será que dá para ser um pouco mais ousado e puxar 8 itens? Então, o time ali na sprint planning, ele vai avaliar isso e, de novo, conhecer essa capacidade. No resultado do sprint 3, é quando ele vai calibrar. Ele vai dizer, olha, lá no primeiro sprint, a gente fez 5 e foi pouco. Aí, no segundo, a gente puxou 8 e foi muito. Então, a nossa velocidade média, ela está ali entre 6 e 7 itens, no máximo, entendeu? Mas eles só vão ter essa análise com tempo rodando juntos, conhecendo a capacidade de cada um, conhecendo o tempo necessário de cada um. Em times de desenvolvimento, é importante o desenvolvedor entender que o designer, para ele definir as telas daquele produto, ele demora X tempo. E para desenvolver, ele demora X tempo. E para testar, outro colaborador demora X tempo. Então, com essas 3 interações, o time tem a capacidade de fazer essa autoanálise, tá? E conseguir conhecer essa calibragem. E o Scrum Master vai ter ali um norte do quanto aquele time está tendo de capacidade. E aí vocês podem me perguntar, mas, Júlia, e se essa capacidade ela for muito abaixo da necessidade do projeto? Algumas flags, algumas bandeiras precisam ser levantadas. Ou de expectativas com o cliente, tá? De dizer assim, a gente precisa replanejar algumas datas ou remodelar,
ou de que aquele time ele precisa de treinamentos específicos, ele precisa de pessoas ser mais equalizada o nível de senioridade, não pode ser somente pessoas novas naquele determinado contexto de trabalho, precisa de alguém que seja mais experiente. A gente também pode chegar à conclusão de que assim, a gente precisa adicionar mais pessoas, e isso vai ter um impacto direto no custo do projeto. Então, assim, tem uma série de bandeiras que a gente precisa levantar, e não necessariamente tem que ser um Scrum Master. O próprio time, ele tem senso crítico para poder ter lugar de fala e dizer, olha, a gente, o nosso nível, a capacidade que a gente consegue é tanto, e para o que é esperado é mais tanto. Então, alguma medida precisa ser tomada. Vocês já viveram esse contexto aí de ser cobrado acima da capacidade? Eu não tenho dúvida. Essa medida, ela é feita a cada sprint após a terceira, porque o que faz minha dúvida é entender o nível de complexidade, né, de sprints, porque nem todas as sprints têm o mesmo nível. Então, como é que a gente vai ter uma métrica bem definida para saber se ele está, de fato, dentro de uma meta, sendo que esses sprints podem ter graus diferentes de complexidade. Leonardo, falhou um pouquinho a tua voz, tá bom? Mas eu vou tentar te responder no que eu entendi que foi a pergunta, né? Como que é como é a numeração dessa capacidade? É isso? Oi, Leonardo. Tá falhando um pouquinho. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, entender como que faz para medir esse nível de maturidade, de velocidade, considerando que as sprints elas não têm o mesmo nível de complexidade. Então, como saber se existe alguma métrica específica para considerar grau de complexidade e essa velocidade, né? Que vai variar de acordo com os sprints. Sim, ótima pergunta, viu, Leonardo? Sim, como que a gente consegue monitorar essa velocidade? Através de pontos que a gente vai falar, hoje a gente vai ter uma boa introdução de como é que a gente vai medir isso, e aí a gente vai estipular um somatório, tá? Um somatório de pontos. Então, vou adiantar aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu abrir o outro PPT. Aqui. Tô abrindo o outro, tá? De amanhã. Aí deixa eu compartilhar aqui. New share. Este. Pronto, estão vendo já? Conseguem ver minha tela? Certo? Então, aqui a gente tem uma escala Fibonacci, tá? Como você adiantou essa pergunta, eu acho importante a gente já falar sobre ela. Então, cada requisito ou cada história, ela vai ser estimada pelo time. E ela vai partir para um ponto referencial, tá? Então, por exemplo, aqui, um ponto referencial nessa escala Fibonacci é a minha casa. E um número pequeno da minha casa é trabalhar com o item 2. Item 2 é como se fosse uma história pequena, que demora poucos dias para ser concluída, tá? Então, partindo do referencial da minha casa, que é 2 pontos, a Arena da Amazônia.
quantas vezes maior ela é que a minha casa. Então, assim, ela é 1, 2, 3, 4, 5 vezes maior que a minha casa. É muito mais, tá? E aí a gente pode dizer que ela é o número de 40. Então, assim, é uma coisa muito grande para ser feita. Então, a gente está trabalhando com os números grandes. Já o Teatro Amazonas, partindo da triangulação do referencial 2, que é um número, uma história pequena da minha casa, e uma história muito grande, que é 40, que é a Arena da Amazônia, onde o Teatro Amazonas aí ele pode se encaixar. E aí eu peço que você me responda, qual que é a tua correlação aí dentro desse triângulo? Vou falar o número do caso. Aham. Número de casos. Partindo da premissa. Eu diria que ele é 13. 13. Boa. Então, significa que ele é grande, tá? E que ele é, partindo do referencial da minha casa, ele é 1, 2, 3, 4 vezes maior. Então, o que que a gente faz com isso? A gente tem um referencial de pontos. E aí, onde que está o nível de complexidade? De 1, 2 e 3 é complexidade baixa. 5 e 8 é complexidade média. 13, 20 e 40 é complexidade altíssima, tá? Então, a cada seleção de backlog, a cada final de sprint planning, a gente tem o somatório disso. Então, a gente tem itens que são complexidade baixa, alguns médias e algumas muito altas, tá? E é na soma, por exemplo, na sprint passada, a gente entregou 35 pontos. Na sprint atual, a gente está querendo atingir 40, tá? Então, é nesse número que o time vai tentar se desafiar. E aí, no terceiro sprint, falou assim, putz, tentamos 40, mas está acima da nossa capacidade, onde a gente consegue entregar realmente entre 30 e 35. E mais que isso, esse time não tem a capacidade de conseguir entregar mais se não fizer hora extra, se não trabalhar no sábado, entendeu? Então, esse pode ser um referencial. Muito legal a tua pergunta, viu, Leonardo? Gostei. Já está adiantando o assunto da próxima aula. Deixa eu voltar para lá, para onde a gente está. Aqui. Pronto. Estava aqui. Professora? Sim. É o Ingo. Oi, Ingo. E, professora, avaliei para saber se eu estou certo aqui. A gente Por trabalha favor. da seguinte maneira. Cada história, a gente avalia em quantos dias é desenvolvido. Uhum. Aí, digamos, tem uma história que a gente consegue fazer em um dia, a gente calcula isso aí como 1 ponto. Uhum. E tem história que são 3 dias. A gente calcula como 3 dias. 3 pontos. O que a senhora acha? Não é uma matemática muito exata, não, por dias, tá? A literatura, ela até tem uma recomendação de quantos dias cada item, né? Por quê? Porque isso difere muito de um time para o outro. A gente não pode dizer, mas o time A entrega 50 pontos e o time B entrega 45. Esse não é um referencial válido. E aí, trazer isso para dias, ora vocês podem até estar acertando, mas quando vocês chegarem nos itens grandes, nessa lógica de dias, por exemplo, o item que é 13, que é um item já no início ali de alta complexidade, ele vai durar 13 dias? 13 dias pode nem ser o tempo da sprint de vocês. Se vocês estiverem trabalhando com 10 dias úteis, já começou quebrado a estimativa. Concorda? Concordo. Entendeu? Então, assim, não é não iria por esse lado de entender
ponto a ponto, um ponto, um dia. Não. Vocês precisam exercitar. Um ponto é realmente um dia ou é meio-dia? 3 pontos é um dia e meio? 5 pontos é até 3 dias do sprint? Vou fazer uma correlação aqui com o que eu já pratico, tá? Então, uma história de 5 pontos, que é uma complexidade média, ela deve durar no máximo 4 dias. No máximo. No máximo. Mas isso em times onde eles já conhecem a capacidade e eles têm a competência técnica para aquela atuação. Já em times que ainda não têm a competência desenvolvida, tem um nível de senioridade mais baixo, são pessoas mais júniores, naturalmente, uma história que parece ser complexidade média para um time, vai ser complexidade alta para esse outro time, porque cada time tem a sua média de velocidade. Uhum. Entendeu? Faz Entendi. sentido? Faz sim. Estou gostando do tema de vocês. Só tenho que me adaptar a essa... Então, eu acho que se vocês tentarem metrificar por 3 sprints e chegarem à conclusão que uma história de 5 pontos para vocês é 5 dias mesmo, é um resultado daquele time, tá? É o resultado daquele time. Só que eu percebo que nesse modelo, vocês vão ter dificuldade para trabalhar com número grande, entendeu? Entendi. Com coisas mais complexas, porque aí vai estourar o tempo que vocês têm de trabalho. Entendeu? Aqui, professora, são 2 times que a gente trabalha, né? Aí um time, aí tem o back e o front, né? Legal. Eles trabalham sempre juntos. Então, são eles que estimam para a gente. Olha, essa história aí eu consigo fazer até 2 dias. Muitas das vezes, eles colocam 2 dias, mas já deixam ali com uma gordura, né? Se caso der algum bug. Nunca ouvi falar nisso. Nunca vi isso na minha vida. Entendi. E é assim, professor. Não, eu acho que é um modo que funciona. E daí tenta medir isso. Tenta medir isso, se esses 2 dias de trabalho, se não é, de repente, uma história que é 5 pontos, que é uma complexidade média e o time tem capacidade de fazer com mais agilidade. Tenta medir. Se você estiver atuando dentro do papel de Scrum Master, eu acho que é uma dica ótima para você engajar o senso crítico dentro do time, entendeu? Porque aí também, se tiver alguém ali trabalhando mais e outro trabalhando menos, a gente tem um problema de comprometimento interno. E aí essas métricas podem ajudar. Né? Legal. Então, muito bom. E aí, o que é a velocidade? A velocidade é que define o ritmo daquele time. E por que é importante ter essa velocidade clara? Porque isso é insumo para o PO. O PO, ele precisa entender que, ao refinar o backlog dele, ele tem um limite de capacidade, que é a velocidade do time. Então, ele sabe que aquele time entrega 50 pontos a cada sprint, então ele pode até ter poder de barganha 50, 53, 55, 50 e alguma coisa, pode, e ele deve exercitar isso, porque o time Scrum, ele também tem que se desafiar, ele não pode ficar estático, né? Mas é a velocidade que define o ritmo desse produto, e também ele é a velocidade que é um sinalizador de dica, assim, a gente vai entregar dentro do prazo, a gente vai entregar antes do Dia das Mães, por exemplo, com essa velocidade. Então, é essa velocidade que define o ritmo. E aí, uma coisa que também é importante vocês entenderem, que o sprint acaba quando o time box acaba. O que isso quer dizer, professor? Isso é meio confuso. Porque lembra que capacidade a gente vai estar medindo ali em 3 sprints seguidos, sem interrupções e sem mudança de time box? Professora, aqui a tela tá sem slide, tá? Pelo menos para mim, é assim mesmo? Não, tá apresentando. É? Aqui também tá sem.
Eu até pensei que fosse minha internet. Aqui eu Poxa. estava vendo um slide com os pontos lá da sprint. E agora? Agora voltou. Agora sim. Olha, ainda bem que vocês me avisaram, viu? Porque aqui tava normal, verdinho. Tava verdinho. Aqui é o slide da velocidade, que é a velocidade que define o ritmo. E aqui é do sprint, tá? O sprint acaba quando o time box acaba. O que isso eu quero dizer para vocês? Não adianta vocês quererem encontrar a velocidade média do time se o time box muda. Se hora eu trabalho 15 dias, se hora eu trabalho 20, se hora eu trabalho 10. O resultado vai ser diferente. Então, é importante manter a cadência de time box, ou seja, se é sprint de 10 dias, no 10º dia de trabalho, a gente parar, revisar o resultado, fazer a retrospectiva dentro daquele time box. E aí, no próximo sprint, 10 dias de novo. No próximo sprint, 10 dias de novo. Ah, professora, a gente vai precisar trocar. Experimenta manter essa troca com alguma cadência, porque senão vocês não vão conseguir metrificar. Não vão. Vocês vão ter números frágeis ou fake news. Vocês vão achar que estão bombando e, na verdade, o que está alterando é o tempo de execução, né? Então, assim, tenham isso em mente, seja como time Scrum, seja como Product Owner, seja como Scrum Master. Precisa ter essa noção de que o sprint acaba quando o time box acaba. E aí, eu queria fazer uma retrospectiva, que a gente já falou aqui, e eu queria apresentar outra ferramenta para vocês. Queria apresentar o mural, vocês conhecem? Deixa eu mostrar o mural. Tá aqui. Share. Vocês conhecem o mural, gente? Alguém já usou? Não. Eu conheci Não, esse senhora. final Ainda de não. semana. Então, o mural, ele tem sido uma ferramenta muito utilizada nesse contexto de pandemia, tá? E aí, eu acho muito interessante vocês conhecerem esses tipos de ferramentas. A gente fala muito de Gira, de Trello e tudo mais, mas a gente precisa ter outras maneiras de interação com o time. E aí, o mural, ele tem surgido aí para atender essas expectativas de interação remota. E aí, eu tenho um link aqui que eu vou copiar e mandar para vocês. Vejam se conseguem acessar. E aí, o que a gente tem aqui? Ele está em inglês porque já deve ter alguma coisa pré-definida, mas assim que vocês forem acessando, a gente vai conversar. Tem que criar conta, é? Não, quando você clica como convidado, eu acredito que não. Tá pedindo para criar conta? Ah, que chato. Pede para colocar o e-mail. Ah, sim. Sim, o seu e-mail. Tem que cadastrar somente. Uhum. Ó, tem uma opção aqui, Visitor Link. Eu acho que é a mesma coisa. Uhum. Conseguiram entrar? Bora testar. Se não for, eu mando esse de Visitor. Eu gosto de trazer ferramentas, gente, para que vocês pratiquem, tá? Que não fiquem muito só aqui nos meus exemplos. Eu gosto do mão na massa. É o mesmo link mesmo. Link de convidado. Conseguiram entrar? Estou criando a conta aqui. Aqui ele fala que eu tô entrando pelo telefone, ele pede para baixar o aplicativo. Olha, então tá bom. Então, assim, quem tiver com dificuldade de acessar, ó, já tem o Jackson, Felipe, Eliton,
Patrícia, Thaís. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Então, tá bom, então vocês serão aqui os voluntários da aula de como usar o mural, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui um exercício de retrospectiva, tá? Então, tá perguntando aqui. What went well? O que foi bem, tá? What didn't go well? O que não foi bem, tá? O que não foi bem? E ações, tá? Então, cada item desse, ele simula um post-it. Então, eu vou descrever aqui o que foi bem. Cumprimos a meta da sprint. Foi bem. Jackson, eu tô vendo que você tá escrevendo aí. Coloca algum item que você acha que foi bem. Na aula. Bora ver, fazer um item da aula, tá bom? Vai escrevendo. As outras pessoas também, ó, a gente já tem 8 pessoas aqui acessando. Esses itens verdinhos aí é só clicar nele e escrever. O teclado já abre e basta escrever. Jackson disse que não está conseguindo, porque está no celular. Eu nunca usei pelo celular, gente, então pode ser que ele tenha limitação mesmo. E mais? Tem 2 itens aí, gente. Exemplos citados. O que mais? Apresentação de ferramentas. Agora tem 11 pessoas aí, gente. Vamos colaborar. Vocês estão aqui vivendo um ambiente de time Scrum, sendo que o projeto, o nosso produto é a aula. Tá bom? Eu vou dar aqui 3 minutinhos para a gente fazer isso. Vou parar aqui meu vídeo. Podem ir colocando. Quem não está conseguindo acessar, de repente pode colocar aqui no chat e eu vou copiando. Que tal? E a gente torna mais colaborativo. Tá bom? Pode ir colocando no chat. Eu vou pegar uma água.
Voltei. Não estou conseguindo. Jackson cria um novo post-it, escreve novo campo. Então, ó, deixa eu dar um zoom. Aqui foi bem, né? Tem a Kathleen aí escrevendo. Querem escrever mais coisas, gente? Deu para exercitar. Então, vamos seguir em frente aqui, tá? Do item aqui, que fizemos bem? Então, cumprimos a meta da sprint, que foi o que eu coloquei. Aqui colocaram uma frase, a sprint acaba quando o time box acaba. A retrospectiva é a melhoria contínua dos processos. Avaliar, acompanhar e prover mudanças. Cliente satisfeito. A apresentação das ferramentas. Deu algum problema de timeout, então, eu acho, viu, Leonardo? Não sei o que houve. Mas deu para entender mais ou menos como funciona uma retrospectiva? Então, todo mundo, o que foi bem? E a gente foca no que foi bem. Aí aqui, o que pode melhorar, né? Tem prazo apertado. Então, o time pode dizer, a gente está com um prazo muito apertado. Que ações a gente precisa tomar, então, para prazos apertados? Eu acho que a gente tem que negociar melhor, eu acho que a gente tem que propor soluções mais simples ao cliente, eu acho que a gente vai precisar aumentar o tempo do projeto, eu acho que a gente vai precisar ter um treinamento de ferramenta tal, ter um conhecimento técnico de tal item. Então, é na retrospectiva que vocês conseguem manipular essa melhoria contínua, certo? Sabe o ciclo PDCA? Então, ó, o plan é o Pzinho é a sprint planning, o do é a reunião diária, o check é o review e o action é a retrospectiva. Então, percebam que a gente nem está reinventando a roda. A gente está definindo steps dentro de um ciclo de melhoria contínua. Dependendo da área que vocês atuam, se vocês atuam na indústria, se vocês atuam em outros segmentos, o PDCA ele é uma linguagem muito natural para diversos tipos de organizações. Alguém aí pode me dar um exemplo de como que faz essa melhoria contínua, se assemelha a esse modelo ou não? O que vocês podem contribuir para que eu, Júlia, professora, aprenda um pouquinho também com vocês? Olha, eu trabalho na área de capacitação e às vezes eu faço grandes eventos, né? Antes, no presencial, fazia eventos em sala de cinema, treinamento geral. Hoje eu faço eventos, né? No caso, botar 300 pessoas online. Então, é o tempo cronometrado para botar o diretor, o gerente territorial. Então, eu achei essa ferramenta muito legal, que a gente que está na produção ali, no planejamento, tem que entrar isso, assim, assado, depois deixar registrado com a equipe, né? Olha, o que poderia melhorar? O que vocês acham que você deu aqui? Lógico que tem situações aí, embora a gente deixe o tempo cronometrado, né? Um gerente de alto escalão vai falar com 5 minutos, deixa 10, 15, vai encurtando ali o efeito dominó. Então, mas eu acho válido deixar aí, né, o registrado para que fique de aprendizado também. Eu achei muito legal essa ferramenta. Porque ele acaba sendo uma ferramenta de melhoria contínua e ela é facilmente aplicável em qualquer contexto, gente. Se vocês trabalham num escritório e vocês tiveram determinada entrega documental, se vocês trabalham em processo industrial e fizeram uma implantação de uma nova planta, de uma nova linha de produção,
de inclusão de um novo modelo. Isso também é uma ferramenta que vocês podem parar e dizer, o que funcionamos bem, o que tem que melhorar e quais são as ações que a gente vai tomar para os nossos próximos passos, entendeu? Então, eu acho legal trazer ferramentas para vocês conhecerem nesse contexto remoto que a gente está vivendo. Em um contexto físico, facilmente a gente vai para uma sala, coloca em post-it e dá o time box para cada um escrever o seu, cada um vai lá na frente e fala a sua opinião, e aí cria esse backlog de ações, que é um backlog do próprio time, tá? Não é um backlog do Scrum Master. O Scrum Master vai estar ali monitorando, trabalhando, engajando, mas ele é um backlog de melhoria do time para o time. Faz sentido? Que bom. Então, aqui, para a gente fechar... Tá. Deixa eu ver se já tá. Deixa eu voltar lá para o slide. Tá aparecendo já o slide? Tá ok, gente? Tá aparecendo, professora. Sim. Ótimo. Então, pronto. Então, a gente falou de várias etapas, vários artefatos, vários papéis, e agora a gente está no momento de olhar isso para uma visão plana. Então, onde é que começa e onde é que termina? Então, ó, seguindo aqui essa setinha, tá? Começa com o PO, trazendo uma visão de produto, e ele vai trabalhar para essa visão de produto virar um artefato chamado Product Backlog. Esse Product Backlog, ele vai quebrar em histórias. Então, Feature A, Feature B e Feature C. O time de desenvolvimento vai selecionar esses itens. Eu espero que vocês estejam vendo aqui a minha setinha. Selecionar esses itens e trabalhar na Sprint Backlog, que é o que vai ser trabalhado a cada 2 semanas, ou 3 semanas, ou até um mês. Como eu falei, um mês eu já não tenho mais visto. E aí, a Sprint Backlog, então percebam aqui, a Feature A, Feature B e Feature C. Que atividades eu preciso fazer para concluir essa Feature A? Que atividades eu preciso executar para concluir a Feature B? Então, vamos falar assim, de um processo de RH. Então, o que entrou no backlog do RH, na Sprint Backlog do RH, é um critério de seleção de novos talentos, tá? Então, a empresa abriu lá algumas vagas, algumas oportunidades e passou essa meta para o RH. Então, o RH, ele tem aqui a seleção, tem a divulgação dessas vagas e tem a contratação. Então, feature A, B e C do RH. Então, para a seleção, o que o RH vai fazer? Então, uma atividade, vamos mapear o nosso banco de dados para ver se já tem gente pré-selecionada. Uma outra atividade, vamos fazer uma seleção interna, verificar quem internamente quer concorrer a esses cargos. Vamos fazer também uma triagem de pessoas que já saíram da empresa e querem retornar. Estou dando exemplos, tá? A Feature B, que é a seleção em si. Então, como é que vocês vão selecionar? A gente vai fazer post no LinkedIn, a gente vai fazer post no Instagram, e aí, para a seleção, a gente vai fazer uma entrevista técnica e uma entrevista psicológica, tá? Então, são esses os steps. Aí, na contratação, a terceira história do RH. Então, eu vou fazer a solicitação de documento, eu vou fazer uma proposta financeira, se ele aceitar, eu vou fazer a requisição de exames admissionais. E aí, qual que é o objetivo dessa sprint? Conseguir contratar X novos funcionários para tais áreas técnicas, Y, Z, tal. Então, assim, esse é um exemplo de como que se quebra tarefas para atender uma user story.
Eu acho que foi a Ivana que estava falando. Deixa eu ver quem era que estava falando. Não era a Giovanni, era a Virgínia. Virgínia, eu dei um exemplo que não está relacionado ao contexto tecnológico. Deu para te fazer uma abstração de como que seria a diferença das histórias e tarefas? Menos. Deu? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá bom, mas na próxima aula a gente vai entender como que se escreve uma user story, tá? Tá. Então, a gente ainda vai entrar nesse detalhe, mas é importante você entender que a user story, ela desencadeia pequenas subtarefas, tá? Então, ok? E aí, a gente vai trabalhando, né? Vai desenvolvendo essas atividades, vai rotacionando e vai inspecionando e adaptando através da daily meeting, que ela deve durar 15 minutos. Ao final, né, dessa interação, a gente tem um potencial incremento de produto. Então, a gente tem algo que pode, olhando para software, a gente tem algo que a gente pode colocar no mercado, como se fosse um MVP, ou a gente pode trabalhar mais um pouquinho, criar mais novas histórias e deixar um MVP mais robusto. Cada PO vai ter a sua autonomia de lançar isso ou não lançar, tá? Então, ao final do 10º dia, a gente tem um resultado final. E o que acontece ao final do 10º dia? A Sprint Review, que é a análise desse produto, né? Então, o PO vai fazer o teste. Beleza, o PO pode ser, sei lá, um coordenador de RH, e ele, como cliente, ele vai dizer, então, vamos lá, desses itens que a gente fez a triagem, X% a gente conseguiu contratar, X% a gente conseguiu fazer a seleção interna. Então, ele vai olhar ali o resultado daquelas atividades, tá? Se conseguiu atender, ao final do 10º dia, as contratações que foram estipuladas como meta, tá? Então, ele vai olhar esse resultado. Quando a gente for para a sprint retrospectiva, é quando o time vai dizer, poxa, a gente pensou que no LinkedIn ia bombar, e na verdade não bombou. O que está bombando nas redes sociais para contratação é o Instagram. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar pacote de promoções no Instagram, de anúncios, a gente pode compartilhar com os nossos amigos que têm empresas, a gente pode fazer parceria com outros RHs que fazem seleção e fazem headhunting e tal. Então, na retrospectiva, é onde surgem essas melhorias e, novamente, a gente volta ali a iniciar um novo sprint. E aí, o novo sprint já são outras histórias, outros requisitos, e assim o ciclo vai girando, essas iterações vão acontecendo até ter o produto final concluído. Então, até ter se concluído todas as contratações que a área necessitava, por exemplo. Certo? Então, em um contexto de uma visão bem geral, né, uma figura bem geral, eu gosto de trazer esse mapeamento para vocês entenderem o passinho de cada coisa e também o que é a saída de cada coisa. Deu para entender? E aí a gente já vai para as nossas considerações finais, e eu queria ouvir muito a opinião de vocês. Hoje a gente entrou bem no framework, papéis, cerimônias. Deu para compreender? Vocês podem ser francos comigo em dizer, Júlia, eu acho que no meu contexto eu posso utilizar alguma coisa. Deixa eu perguntar aqui do Marcos. Marcos Monteiro, você acha que você consegue rodar sprints aí no seu ambiente, onde você trabalha com entregas de relatórios de P&D, essas coisas? O que você acha? Acho que sim, com certeza. Certeza? Consegue definir metas, trabalhar num ciclo 10, 15 dias ou um mês e ter uma saída? Sim. Legal. Dessas cerimônias, assim, que você viu aqui, qual que você acha que tem um nível de complexidade mais alto? Assim, na tua opinião?
Eu acho que a Sprint Planning. Por quê? Bem, eu acho que é um momento crucial para a equipe, para ela definir aquilo que ela considera mais complexo e aquilo que ela considera menos complexo para executar. Isso mesmo. Demanda muita atenção. Thaís, e para você, qual que você acha que você teria uma percepção de complexidade maior dessas cerimônias que você viu? Eu acredito que seria o sprint retrospectivo, porque é um processo de adaptabilidade, né? Aquilo que foi alterado, aquilo que precisa ser melhorado. E eu acredito que muitas vezes, na verdade, eu acho que é o Scrum, né? O Scrum Master que precisa tomar a frente de tudo. Então, eu acredito que ele precisa ter esse senso de adaptabilidade e de liderança para poder se adaptar ao novo processo e também levar a equipe junto com ele. Isso. Esse é o maior desafio. Legal. Quem mais quer contribuir aí, gente? Ingo, Jackson, tem ali. Oi, professora. E aí, o que você acha que para você seria mais difícil de facilitar dessas cerimônias que a gente viu aqui? Então, eu acredito que aqui o produto backlog ainda não tenha atuado, né? Ainda não tenha participado junto com o PO. O sprint planning, o time já realizou, sprint backlog, as dailies, né? Ocorrem diariamente. Sprint tá muito... Bom, a execução do sprint, não estou com né? Que mais? Sprint review, sprint retrospective. Esse, a senhora até mostrou esse site aí do Mural, professor. Tem um que o time usa aí, ele é muito bom também. Vou até colocar aqui. Miro? É o Fan Retrospectives. É do meu amigo esse site. Sim, conheço, é do Caroli. Ei, muito bom. Então, o que eu acho muito legal do Fan Retrospective é que ele consegue guiar as dinâmicas para o que você quer coletar. Às vezes quer que o time fale mais, coloque o bode na sala. Está tendo um problema sério de produtividade e as pessoas não estão ali engajando. Então, ele tem ferramentas para isso. Vou colocar ele aqui na tela. E aí é bacana, porque você como time Scrum, ou como Scrum Master, ou como PO, você pode trazer essas ferramentas. Então, diretiva primária é o time entender o que ele tem como propósito, tá? Ele entender, a gente quer, lá o exemplo do RH, a gente quer encontrar as pessoas ideais para esses cargos, a gente quer encontrar pessoas engajadas e com a competência técnica requerida. Essa é uma diretiva primária. Aí, quando a gente quer fazer um energizer, a gente quer fazer uma dinâmica que ela seja divertida, que quebre o gelo, tá? Uma dinâmica quebra-gelo. Aí, aqui ele traz uma série de opções de quebra-gelo. Check-in, a gente quer sentir como que as pessoas estão se sentindo. Então, a gente pode usar uma retrospectiva que o time está totalmente desencorajado a conversar, entender ali se elas emocionalmente é o horário ideal para fazer uma retrospectiva ou se de repente é melhor para deixar para o dia seguinte, entendeu? Então tem uma série de ferramentas aqui de team building, que é formação de time, é bem legal mesmo. Quem quer seguir aí na carreira de agilista, segue
esse Fun Retrospective, que vocês vai ser sucesso. E aí ele tem a ferramentinha para vocês rodarem online, né? Verdade, várias pessoas podem utilizar isso simultaneamente, né? É, ferramentinha dele. O Carol, ele já veio a Manaus, ele veio pelo Agile Day, que eu consegui estar ali atuando junto à empresa que eu trabalho, e a gente conseguiu trazê-lo para Manaus para uma série de palestras que a gente fez em 2018. Esse ano ele viria, só que aí com a pandemia a gente ainda não conseguiu fazer o Agile in the Jungle, que eu também estou conectada na comunidade Agile aqui de Manaus, e a gente vai fazer esse ano, porém vai fazer remoto ainda, porque muitos dos palestrantes viriam de outras cidades e vários deles falaram assim, não estou disposto a se expor, né, ao risco de uma viagem, então a gente está indo para o caminho remoto. E aí eu espero muito que vocês tenham o interesse e cada vez mais se engajem a comunidade, a troca. Com certeza. Professora, a senhora tem LinkedIn, Instagram? Tenho sim, eu tenho LinkedIn. Coloque aí para eu seguir você aí. Já sou seu fã aqui, viu? Imagina. Então, esses dias, eu até andei conversando com um amigo sobre liderança ágil. Então, eu vou passar o meu LinkedIn. E esse link de liderança ágil, eu falei algumas abobrinhas lá, e depois vocês olham assim, essa professora fica falando umas abobrinhas aí no YouTube. Mas aí vocês vão lá e deixem o like de vocês na minha abobrinha, tá bom? Legal, professor. Deixa eu copiar aqui o link para mandar para vocês. Vocês estão vendo toda a minha tela? Vou parar o compartilhamento. Vocês estão lendo o meu WhatsApp, gente. A gente viu algumas contratações aí. Que horror! Tá bom? Vou mandar o link da minha entrevista. Para assistirem e se inspirarem, tá, gente? É importantíssimo a gente entender qual estágio da nossa carreira a gente está e onde a gente quer chegar, né? A gente tem que ter um norte. Eu não achei o LinkedIn. Júlia Carolina? Júlia Hipólito. Botou o link aqui, né? Tá bom? E aí podem adicionar lá no LinkedIn. Tá em Londres, é? Eu fui. Não estou, mas eu fui. Tá vendo? Tá Já bom? Aqui. Tá bom, e aí a gente faz troca por lá, tá? Sempre que vocês tiverem aí um insight, conseguiu executar alguma prática, eu vou ficar bem feliz em conhecer o resultado de vocês, tá bom? Legal, Então, a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, essa base que a gente teve de entender o framework, ela foi bem importante, porque na próxima aula a gente vai entender como que a gente vai medir, tá? Como que a gente vai definir um cronograma e como que a gente vai cobrar, como que a gente vai precificar em projetos ágeis, tá bom? E é bem importante vocês estarem conectados aí com essas informações. Tudo bem? No mais, agradeço o tempo de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa, como foi para mim, eu sempre aprendo com vocês. Foi sim, professor. Excelente, parabéns aí pela condução aí, né? Foi muito calma, muito branda, com uma senioridade aí, muito consistente o conteúdo. Estou muito satisfeito. Obrigada. Tá bom, então. Então, fiquem bem, se cuidem aí, tá? E aí vou assistir o BBB agora. Vai assistir o BBB e aí depois assiste a minha palestra. Prioridade. Gente, boa noite a todos aí, bom feriado. Tchau, gente. Ótimo feriado. Se cuidem. Não aglomerem, por favor. Vai ter aula amanhã? Não vai ter aula amanhã, né? Não, amanhã não. A nossa próxima aula é dia 3 de maio, acho que 3 e 4 de maio. Vai ter alguma atividade? Ainda não. A gente vai ter a atividade final. O que acontece que lá na ferramenta, na EAD Box, eu coloco como
como que fala? Quiz. Então, respondam os quiz, que aí ele vale pontinho. Ok. Tá bom? Tá bom. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Tchau. Tchau, Marcos. A gente se vê em alguma reunião por aí. Sim, sim.